vai cair na prova, tá? Pronto. Agora sim. Então, tínhamos 2 artigos que ficaram para trás, um sobre Edge Computing, que é computação em borda, né, dentro desse universo aí de IoT, e tinha um que falava mais de aplicações para a área da saúde. Na verdade, esses artigos, eles tinham, assim, o objetivo de vocês verem essa diversidade de protocolos, a diversidade de problemas que a gente tem quando a gente fala numa rede sensor. Porque eu vejo muita gente fazendo programação com Arduino e coisas com Arduino e usando algumas redes que já existem, tipo Wi-Fi, tipo Bluetooth, mas não tem a noção da dimensão que esse universo aí vai chegar com essa diversidade de coisas e o tanto de problema, né, que tem associado a um universo desses. Então, ali naquele dia de computing, vocês têm alguns elementos importantes para saber. Claro que vocês não precisam se aprofundar nos textos e ir lá saber como é que o cara implementou aquela solução dele lá para fazer aquela camada ali de Edge, mas vocês têm que entender por que isso está sendo feito, por que as pessoas pesquisam esse tipo de coisa e por que elas desenvolvem esse tipo de coisa. Quais são os problemas que estão por trás disso, que tem a ver com o nosso conteúdo de rede sem fio. E a de aplicações ali também era para vocês verem que tem um universo de coisas sendo pensadas, né, que podem ser aplicáveis para dentro, principalmente ali na área da saúde, porque eu estudo a área da saúde, mas também eu estudo a área da agricultura e aplicações para essas 2 áreas, mas para vocês também verem que, além de ter essa diversidade de aplicações possíveis, que a gente não tem nada resolvido. E aí, por que não tem nada resolvido? Por que essas aplicações não estão chegando no mercado ainda? Então, tinha esses 2 artigos e eu tinha deixado também um capítulo sobre IoT, daí era um capítulo bem mais extenso. E aquele capítulo ali, eu acho que foi semana passada, eu ainda fiz também um levantamento das redes e protocolos que têm sido utilizados. Esse dia eu fui pesquisar e eu fiquei apavorado com a quantidade de redes diferentes e novas que tem, além dessas que a gente já estudou aqui. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver uns dispositivos ali da Texas, e eu disse assim, meu Deus, o que é isso? Que conceitos são esses? Daí eu comecei a levantar assim, nossa, já tem um monte de coisa nova. Então, assim, para vocês terem ideia de que a indústria está desenvolvendo muito rápido coisas para esse universo aí que vocês vão pegar no mercado de trabalho. Porque vocês é que vão estar trabalhando com essas coisas, né, gente? Daqui a pouco. E aí não adianta só a gente ficar estudando os protocolos mais clássicos e que eu sempre digo isso, a gente tem que olhar para o mercado, a gente tem que saber o que vocês vão encontrar, o que vocês vão poder desenvolver lá na frente. E aí eu fiz aquele levantamento ali de protocolos mais novos e redes, né, para vocês só com questão de atualização dessas áreas. Aqui o check-in hoje, então, é meu protocolo preferido de redes de sensores e dizer por quê, né? Pode ser o que vocês estão usando aí no trabalho de vocês. E depois eu queria, então, começar a aula. Hoje teria o tema ali de redes veiculares para falar, mas a Milena também quer falar do trabalho dela, porque eu acho que ela quer finalizar as suas tarefas ali o quanto antes, entrar de recesso, né, Milena? E aí, se der tempo, eu apresento também. Tá, tranquilo. Porque nós só temos mais 2 semanas, né? Tem o T2 para entregar e finalizar. O pessoal que apresentar vai conseguir ter informações privilegiadas com relação ao seu trabalho, que eles vão poder considerar lá no texto para entregar. E eu não sei se eu vou conseguir que todo mundo apresente até o final do semestre, porque eu, na verdade, tinha pedido somente para vocês entregarem a parte escrita, porque eu achava que não ia dar tempo de apresentar. Mas quem está com o trabalho pronto quer botar em discussão, acho ótimo, acho que vocês vão acabar ganhando já um feedback antes de entregar a parte escrita. Certo? Então, vamos fazer o check-in. Qual o protocolo preferido de redes e por quê? Vou botar aqui no
no chat. A justificativa tem que ser boa, tá? Não pode dizer porque eu acho ele mais bonito. Quem começa? Posso começar? Então vai, Cadu. O meu, no caso, é o Zigbee, porque foi utilizado no trabalho aqui, na aplicação que eu vi, que ele consome pouca energia, e ele tem uma baixa transferência de dados, mas ele consome pouca energia, então é bastante indicado assim, para redes WBAN, né? Body Area Network, justamente por consumir pouca energia. Como ele consome pouca energia, ele aquece menos os dispositivos, né? Então não aquece o tecido humano. Então, para aplicações assim de redes corporais, é bastante interessante. Passa para quem? Passo para a Milena. Bom, você não muito original, também vou falar que o meu protocolo favorito é o que eu usei no meu trabalho. Eu usei o ISA 100.11a. Ele é bem novo, ele é desenvolvido especialmente para a indústria, ele tem características de rádio que usam DSSS, que é uma técnica de divisão de canais que diminui bastante a interferência. E eu acho que o grande destaque dele é que ele usa I3E 802.15.4 entre as redes, mas ele também usa 6LowPan para comprimir e descomprimir headers de IPv6. Então ele usa 802.15.4 e IPv6, com todas as vantagens do IPv6. Isso torna ele muito bom, eficiente, confiável, e por isso que eu escolhi ele também. Vou passar para o Gabriel. Eu escolhi vários, porque o meu trabalho ele envolve um pouco mais complexo, porque são vários tipos de sensores, vários tipos de informações, né, que podem ser passadas diferentes, e vários tipos de regiões também. Em algumas partes eu acho que seria interessante utilizar um Bluetooth de baixo consumo de energia, justamente por conta da região onde é que esteja, em algum, ou porque vai estar como se fosse um tipo de caverna, né, vai estar, não é submerso, tem uma palavra correta, e eu acho que nesse tipo de caso, isso, subterrâneo, e nesse tipo de contexto é melhor você colocar um tipo de, ou seria um Wi-Fi convencional, né, o I3E 802.11, qualquer protocolo, ou um Bluetooth que seria um pouco menos custoso e bem mais tranquilo, porque são poucos dados. Agora, em compensação, para poder passar informações para a central, que coletaria várias dessas informações, ou quando o sensor é externo, seria interessante ou utilizar um Zigbee, dependendo da distância, se for uma distância menor, de algumas centenas de metros apenas, ou se for a central está muito longe, aí é necessário utilizar um LoRa, alguma coisa mais alto alcance. Em todos os casos, usa poucos tipos de informações, são poucos dados enviados, não tem um tráfego nada muito utilizado, então é bem mais tranquilo de utilizar equipamentos com baixo consumo e com baixo envio de informações, trabalhar com tráfego é bem mais tranquilo também. Então, por isso que eu acho que esses protocolos seriam interessantes de utilizar no meu trabalho. Eu achei interessante de ver que para cada tipo de contexto é necessário também utilizar um tipo. Certinho? Qual é a tua aplicação, Gabriel? Oi? Qual é a aplicação que você está pesquisando? Eu queria fazer vários, como se fosse data loggers, só que enviando informação para uma central para barragens.
diferentes tipos de barragens. Pode ser barragem de rejeito, pode ser barragem de hidrelétrica, pode ser barragem de alimentação, de saneamento, e teria que verificar para os sistemas para que ela não estoure, né? E também, porque infelizmente a gente está tendo vários casos de barragem rompendo, e passar essas informações de deslocamento, de vazão, se ela tá sobrando, se o ladrão ou extravasor ou tá sendo muito utilizado. Quando ela enche demais, você tem que usar o ladrão para ela não subir e romper. Se ele está sendo utilizado, esse tipo de informação, e para gravar numa central, numa central do governo, ou da própria central da empresa que está gerindo essa barragem. E como é barragem, qualquer tipo de barragem, dependendo da situação, também você poderia colocar níveis de água, quando é barragem de rejeito, esse tipo de coisa. Seria alguma coisa mais geral mesmo. Tá, mas eu vou te dar uma sugestão. Foca numa barragem, senão tu não vai terminar esse trabalho a tempo. Escolhe um tipo, tu pode até botar no teu contexto todos esses tipos de barragem que existem ali quando tu está escrevendo a introdução, sabe? Para mostrar a importância que tem, que seria uma tecnologia que poderia aplicar para outras aplicações similares. Mas foca o projeto em pensar em projeto e definir quais são as tecnologias num tipo só. Entendi. Mas na verdade eu acho que é mais não do tipo de barragem em si, porque todas as barragens elas vão ter esse tipo de sensor. A diferença vai ser a tecnologia, né, a distância. Mas eu acho mais se fosse a parte, né? A parte subterrânea seria a parte, eu acho que encaixaria melhor, porque todas vão ter subterrânea, porque todas vão precisar você ver deslocamento, todas vão ter vazão, porque todas têm um ladrão. O que vai diferenciar é a distância mesmo, de uma com a outra. Mas sim, eu vou tentar focar nesse sentido. Tenta simplificar, senão tu não termina. Passa para quem? Passar para o Igor. Bom dia. Bom dia, Igor. No protocolo eu vou ter que copiar, que na verdade não é uma cópia, o meu também é o Zigbee, e o motivo de eu escolher ele é porque eu estava trabalhando num trabalho do Jim Lau, de sistemas distribuídos, e eu estava lendo bastante sobre o 6LowPan, que a Milena também falou, e eu achei ele muito, muito interessante. Porém, no meu trabalho aqui de rede sem fio, eu vou trabalhar e vou falar sobre o LoRa, que meu trabalho é sobre iluminação inteligente nas cidades. Porém, no meu trabalho, o LoRa não foi aplicado porque ele é muito caro, né? E era um trabalho de conclusão de curso. Então, eu vou falar sobre isso, sobre a questão dele ser caro, vou falar sobre a alternativa que ele deu. E é um trabalho, e é focado num trabalho de conclusão de curso daqui de Araranguá, de alguém que se formou aqui no nosso curso, então achei bem legal. Trabalho de conclusão de quem? Eu não vou lembrar o nome. Eu até conseguiria ver aqui, mas meu computador tá reiniciando, tá atualizando. Tá em 23%. Mas tu tem certeza que é o LoRa, não é o Sigfox? Ele, na conclusão dele, ele chegou nesses dois, no Sigfox e no LoRa. Só que ele não chegou a usar nenhum dos dois por causa do custo de ambos. E aí ele usou um módulo alternativo, né? Entendi. Passa para quem, Igor? Pode ser pro John. Bom dia. Eu vou aproveitar, professora, como eu postei o IoT agora, ontem, você falou que vai usar ele como base do trabalho 2, correto? Daí eu vou fazer sobre a gestão empresarial, o que é aplicado nessa área, no setor tecnológico. Aí eu ia perguntar para ti, o que tu acha de dica? Eu focar num setor e ver o que aquele setor vai se beneficiar desse produto, algo do tipo? Tá, mas é que aqui o foco é tecnologia. Tu vai aplicar o que em gestão empresarial? E mais especificamente, qual o ponto da gestão empresarial? É aí que eu estou pedindo uma dica para a professora. Gestão de funcionários, monitoramento de produtividade. Então, tu tem que pensar uma coisa mais específica. Senão, tu não vai conseguir aplicar a tecnologia, porque gestão empresarial é como se fosse uma grande área. Como se eu falasse assim, vamos estudar IoT. E aí Mas não toca em nada. É basicamente monitoração de ambiente seria algo ideal. Esses dias saiu... Poxa, onde é que eu vi isso?
uma startup que desenvolveu um sensor que fica monitorando as pessoas trabalhando, vendo a produtividade delas. Certo. Mas eu não sei te dizer exatamente que tipo de tecnologia eles usam. Mas dá uma pesquisada. Então, talvez o monitoramento de produtividade seja uma coisa que dá para medir, né? Porque, assim, por que tu vai usar sensor dentro da gestão empresarial se não for para medir? Então, assim, se é gestão de empresas de tecnologia, é gestão de empresas de logística, é gestão de... Porque se é gestão de empresas de logística, daqui a pouco tu pode pensar em fazer o monitoramento da frota. Quanto tempo que os caminhões levam para entregar um determinado produto, que isso eu acho que até já deve ter, porque é possível que os caras trabalhem tudo com GPS, deve ter esse tipo de... Então é uma boa fazer monitoração de ambientes, daí com relacionamento com o cliente e ver a produtividade e eficiência de algo específico, que eu vou definir ainda o ponto. Aí eu vejo qual é o sensor na melhor. área comercial, o que tu vai medir na área comercial? Então, assim, gestão empresarial, ela realmente é uma área muito ampla. Então, tu tem que dar uma pensada aí, e aí, se tu ficar com dúvida, tu coloca ali no fórum, a gente agenda uma hora específica para conversar sobre esses temas, o que tu achou, para ver se pode ser aquilo. Eu ia até colocar no fórum, mas vai ter aula assim que eu pergunto para a professora lá. E custa responder no fórum, né, John? Professora. Nossa senhora. Não, do semestre que vem eu vou começar a dar pontos para quem responde no fórum. Quer ver que todo mundo vai responder no fórum? Tá, passa só sobre o Ramon. O Ramon. Então vamos lá. Para mim, acho que o protocolo mais interessante é o Zigbee, porque na aplicação que eu tava pensando... gostam tanto de Zigbee, pelo amor de Deus? Porque ele é barato, tem material disponível. Não é barato. Quem é que te disse que Zigbee é barato? Quem foi que te disse isso? É caro. Eu mesmo. Então vai mas o que não é caro hoje em dia, pessoal? Dólar 5,50, até um negocinho no AliExpress é caro. Quase R$500 uma plaquinha, gente. Pensa, você vai fazer R$500 para 10 metros. Bota aí 10 plaquinhas, já saiu 5 mil só de plaquinha. Mas todo o resto. Vai ser uma fortuna esse projeto. Considerando a área, tá de graça. Não! O Zigbee não tem... Meu Deus do céu, vocês não andaram lendo. Vocês não estudaram o material que a professora botou no Moodle. Zigbee é muito curta distância, muito poucos dados e muito caro. A única vantagem do Zigbee é que ele faz tudo automático. Ele encontra a rede automático. Eles não deixam vocês fazerem nada. Tudo que tu quiser fazer, ele não vai deixar, porque ele já se decide sozinho. Era essa mais parte da ideia. Minha ideia é ser na aviação e como tu pode montar redes mesh. Onde quer usar? Na aviação. Aviação? Isso. Como dá para montar a rede mesh, tu pode ter vários roteadores dentro do avião e eles vão todos se comunicando com os dispositivos que estão na ponta, que são os sensores, e vão repassando tudo para uma central, que é a central do avião. Tá, e o que tu quer monitorar dentro do avião? Todos os inúmeros sensores que precisa, sensor de pressão, temperatura, tem até sensor de estresse mecânico. Mas eles não têm um CAN já dentro do avião? Deve ter uma espécie de CAN igual tem carro? Tem, só que tem muito fio dentro do avião e... já tá tu brigando com os fios do motor. E a questão da massa, como o fio acaba sendo pesado, então como mais leve o avião é, melhor. Então se dá para cortar fora esses fios e deixar... Tá seguindo aquela linha daquele teu outro, a resposta lá da... Isso foi o que eu imaginei do T2, para ser bem sério, ainda não comecei ele, tava lendo alguns artigos aqui e ali, mas... Só para avisar vocês, nós estamos encerrando o semestre daqui 2 semanas. Anotem na agenda de vocês. Lembre-se de integrar o T2. O T2 ficou para dia... Acho que é a semana 16, né? Isso. Nós estamos na 14. Tem dia específico. Tem dia específico, sim. Não vem com essa que não tem dia específico. Vai ser dia 27 a entrega. Não tem dia específico. Então, já vai ter agora, dia 27 de setembro.
porque eu tenho que corrigir, eu tenho que lançar as notas, e quem não tiver média para passar, fica dia 29 para fazer a REC. Então, dia 27 é o último prazo para entregar. Quem quiser entregar antes, pode entregar antes, tá? 27 é o último prazo. E a prova eu vou largar para a semana que vem, e aí vocês têm a semana até dia 24 para entregar. Nossa, eu vou ter que corrigir tudo, meio maluca depois. Ah, eu pensa dou um do lado jeito. bom, professor. Depois tem férias. Ai, não vejo a hora de tirar Teoricamente, férias. né? Ramon. Teoricamente. Não vejo Professor, a você hora falou de que a tirar prova, a prova é baseada naqueles artigos lá? A prova é baseada em todas as atividades do semestre. Tem uma Certo. questão de cada atividade. Quem fez as atividades durante o semestre, tendência é fazer a prova bem e ir bem. Quem não fez nenhuma atividade ou não acompanhou o que foi feito durante o semestre, tem dificuldade, porque tem que fazer tudo naquela semana ali, tá? Mas são questões subjetivas relacionadas a tudo que foi feito durante o semestre. Essa é a prova teórica. Tá certo? Mas aí vocês têm, ó, eu vou liberar ela. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, eu vou liberar a prova antes, para vocês entregarem até o dia 22. Então, ó, eu libero ela essa semana para entregar até dia 22, para mim ter tempo de corrigir tudo, senão vai ficar muito em cima para mim lançar as notas, e aí corro o risco de não avaliar vocês direito. Isso não pode acontecer, tá? Então, eu libero quarta, dia 15, e vocês entregam dia 22. E depois fica o trabalho para o dia 27. 15 a 22. Dá uma semana para fazer essa prova. Dá tempo e sobra. E depois o T2 para o dia 27. E essa semana daí, então, eu quero também lançar as notas do T1. Jonathan, que está me devendo, me manda grava o vídeo, ver como é que a gente vai mandar ali, porque tem que, talvez por e-mail não vá, por causa do tamanho. Mas daí depois a gente combina por e-mail como é que tu me mostra, ou me manda o link, eu baixo. Tá certo? Beleza. Gente, então, querem apresentar os trabalhos de vocês? Depois eu falo um pouquinho ali das redes veiculares, que é o material que ficou dessa semana, que é um outro protocolo aí, para quem gosta de veículos, como o Ramon, né? Vou pegar a foto do Ramon, carrinho. Não, carrinho, que carro é esse, Ramon? É o super É carro. um Dodge Challenger. Ó, viu? É que eu não entendo nada de carro, mas eu gosto de bicicleta. As redes veiculares, elas têm um protocolo específico, e talvez, Ramon, tu tenha que dar uma estudada nesses protocolos para ver essa tua questão aí da tua aplicação, tá? Certo. Redes veiculares, existe toda uma infraestrutura, e o protocolo que eles usam é o I3E 802.11p, para fazer com que os carros, e aí é uma rede que funciona junto com a CAN, tá, Ramon? Os carros, por exemplo, quando eles passam para o outro, eles mesmos são os roteadores e se transferem informações. Então, por exemplo, se tem um acidente na estrada e um carro passou por aquele acidente, na medida que ele vai passando por outros carros, ele vai informando. É como se fosse um Waze embutido no carro. Isso, eu tinha dado uma olhada, tem comunicação entre carro a carro, entre carro e infraestrutura. Isso, depois eu deixei um material ali da semana 14, se tu olhar, tem todas essas informações ali desse protocolo que se chama Wave. Tá certo? Que eles juntaram um monte de protocolos e criaram esse padrão para veículos que se chama Wave. Milena, passo para ti? Depois, sobrar tempinho, a gente discute essa parte dos carros. Certo? Pode ser. Então eu vou compartilhar minha tela. Estão vendo? Sim. Tá. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Milena Fernandes e esse é meu trabalho 2 para a disciplina de Redes Sem Fios. Nesse trabalho, eu vou fazer uma breve contextualização sobre a área que eu escolhi, a aplicação em específico e as contribuições da implantação de internet das coisas nessa área. Depois eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos relacionados, que eu
encontrei durante a minha pesquisa. Vou falar sucintamente sobre a abordagem deles a problemas semelhantes, ou de repente até a problemas iguais, praticamente. Após isso, vou falar com mais detalhes sobre a aplicação em que eu pensei, mencionando também os desafios e a solução que eu resolvi propor. Por fim, eu vou fazer algumas considerações finais, seguidas das minhas principais referências. A minha aplicação é na área de indústria de base. Hoje em dia, tem diversas pesquisas sendo feitas sobre o que a gente chama de indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. Na imagem ali do lado diz, mas acho que ficou um pouco pequeno. A primeira revolução industrial foi a mecanização da manufatura, a segunda foi a produção em massa, e a terceira já tem braços robóticos. Aí a quarta, a ideia é estabelecer comunicação entre os robôs que compõem a linha de fabricação. Assim, a gente tem um termo que é o IIoT, ou Industrial Internet of Things, Internet das Coisas Industrial. Na parte dos desafios, eu vou falar um pouco também sobre modelos de negócio, como que a internet das coisas na indústria está mudando como as empresas investem nas fábricas, dados os ciclos de inovação que estão cada vez mais curtos, a globalização e os mercados que também estão cada vez mais competitivos. Já dando uma adiantada, a aplicação que eu escolhi foi a detecção de defeitos em wafers de silício. Essa aplicação carece bastante de automação, porque wafers de silício são utilizados em qualquer componente eletrônico hoje em dia. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que todo mundo que está me assistindo, seja no presente, no futuro, está utilizando pelo menos uns 2 componentes que foram fabricados a partir de wafers de silício. O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, perde só para o oxigênio, e mais de 7 milhões de toneladas de silício são utilizadas na produção de wafers todo ano. Então, posso dizer que tornar a fabricação desses wafers mais eficiente, mais confiável, vai beneficiar todo mundo. Trabalhos relacionados. Aqui eu dividi por tópico. O Sengupta e o Ramani falam sobre a camada de Edge Fog, que é basicamente uma camada entre onde os dados são coletados e onde os dados são armazenados. Essa camada faz um processamento dos dados, uma limpeza e ou uma análise, depende da aplicação. O Sengupta, o Dopico e o Lampropoulos falam especificamente de IIoT, ou seja, focam internet das coisas no ambiente industrial. O Dopico também foca em inteligência artificial. E o Adriano, Tânia Korn e Jekan falam sobre 2 padrões de internet das coisas específicos para a indústria. Eu vou falar sobre o ISA, que eu já mencionei antes, mais para frente, com mais detalhes, e também vou mencionar brevemente o outro padrão específico para a indústria que eu também considerei. Bom, como eu já disse, a aplicação que eu escolhi é detecção de defeitos em wafers de silício. A imagem aqui do lado mostra um wafer depois que ele é cortado e polido. Uma vez que um wafer tem um defeito, por mais minúsculo que seja, ele não pode mais ser usado. Isso resulta em muito desperdício, tanto de silício quanto de energia e tempo. Com a implantação do sistema que eu vou propor, o processo de fabricação contaria com inteligência artificial para detectar os defeitos e assim adaptar o processo de fabricação para potencialmente diminuir esses defeitos, porque a ideia é dar uma noção do que pode estar causando esses defeitos. Isso torna o processo mais confiável e também diminui o desperdício. O processo de fabricação de um wafer de silício começa com o crescimento de um lingote dentro de uma fornalha. A maioria dos fabricantes usa esse método aqui, de Tochowski. A pronúncia eu perguntei para uma descendente de polonês. Se tiver errado, eu não me responsabilizo. Esse método é para crescer o lingote. Isso aqui é um lingote. Bom, a gente começa com o silício derretido com um elemento dopante. Se a gente quiser dopagem do tipo N, a gente usa fósforo como elemento dopante. Se quiser como P, a gente usa boro. Claro que tem outros elementos possíveis, mas é a partir daí que a gente cria aqueles transistores de junção bipolar PNP, NPN. A dopagem acontece nesse processo aqui.
Depois que está tudo derretido a 1420 graus, bem quentinho, é colocado uma semente, um único cristal de silício, e a orientação dessa semente é o que define a orientação de todo o lingote. Depois que começa a esfriar um pouco a fornalha, começa a solidificar o silício, a semente começa a ser levantada e rotacionada. E daí embaixo dela começa a se formar o lingote. E aí entram diversos parâmetros. A velocidade em que ela é elevada, a velocidade de rotação dela, da semente, a temperatura em que tu começa a elevar e rotacionar, tudo isso pode resultar em mais ou menos defeitos. Qualquer mudança, por minúscula que seja, pode aumentar muito ou diminuir muito os defeitos no lingote. Uma vez que se tem o lingote, ele é fatiado, digamos. E a gente tem a primeira versão de um wafer de silício. Nessa parte aqui é que os defeitos são vistos. Depois disso, os wafers ainda são limpados e polidos, mas se tem defeito aqui, não tem mais como tirar, então detectar os defeitos aqui já ajuda a economizar, porque daí os wafers defeituosos não seguem adiante para a limpeza e para o polimento, porque eles já não vão poder ser usados, então não faz muito sentido. Bom, quanto aos desafios da implantação, a gente tem, como eu já falei, alteração de business models, ou modelos de negócio. Um dos artigos que eu li para minha pesquisa detalha a inovação, ela é cada vez mais uma prioridade para as empresas que têm indústrias funcionando. E o fato disso também, uma série de outros fatores que eu já mencionei, dos ciclos de inovação, é natural que as tecnologias vão evoluindo, né? E essa análise feita por esse artigo leva em consideração indústrias na Alemanha e fala que o resultado esperado é indústrias completamente autônomas, inteligentes, conectadas e 100% automatizadas. Isso tem duas implicações importantes. A primeira é o desemprego. Se uma indústria vai funcionar sem nenhum funcionário ou com pouquíssimos funcionários, é razoável pensar que o desemprego pode sair do controle. Porque hoje em dia, as indústrias empregam muita gente em todo o mundo. Então, como é que a gente vai gerar emprego para toda essa gente se a tendência é que a automação de processos, tanto industriais quanto em qualquer outro setor, só aumente? Outra coisa a se levar em consideração é que, bom, tem possíveis consequências dessa área de IoT ser relativamente nova. Tentar dar um passo maior do que a perna pode resultar em algum problema ou vários problemas que causem grandes prejuízos para as empresas. Não tem muitas pesquisas sobre o assunto, não tem muitas pesquisas específicas, então às vezes pode ser difícil ter noção, assim, de mencionar os requisitos ou ter o conhecimento necessário para montar um sistema, especialmente se ele vai ser utilizado num processo complexo e muito detalhado, como normalmente é o caso em indústrias. Outro desafio, que eu diria que é o principal, é a interferência de sinais que existe no ambiente industrial. Aqui eu coloquei algumas poucas fontes de interferência, tanto para padrões de longo alcance quanto de curto alcance. Não tem indústria no mundo que não tenha pelo menos uns 5 desses, eu diria. E por isso também é tão complicado implantar esses sistemas de internet das coisas nas indústrias. Bom, agora para a solução. Primeiro aqui do lado eu coloquei essa imagem que eu tirei de um artigo, que mostra a ordem das 3 camadas do sistema que eu vou propor. Primeiro a camada de redes e sensores, que são várias sub-redes nas estações onde ocorre o corte dos lingotes. Depois a camada de fog edge, onde as imagens são coletadas e são processadas e os defeitos são de fato identificados. E a camada de nuvem, onde os dados são armazenados e só aí eles vão ter contatos com algum humano. A minha ideia é usar sensores de visão combinados com microscópios potentes e uma rede neural artificial rodando numa camada de edge fog para, respectivamente, capturar e identificar os defeitos nos wafers, já na etapa de cortes.
Para isso, eu vou propor a utilização de um padrão bem novo, como eu já falei. A primeira versão do ISA foi lançado em 2009. Esse padrão é dividido em duas partes. A gente tem a parte das redes e sensores, que vai utilizar o I3E 802.15.4 para troca de pacotes UDP. E a parte de comunicação com gateway pode utilizar a comunicação cabeada ou 802.11 ou LoRa. Depende do ambiente de fábrica, da distância que tem que ser percorrida até esse gateway. Bom, eu escolhi o ISA 100.11a porque ele tem características de rádio que operam a 2.4 GHz e se dividem em 16 canais utilizando DSSS. O DSSS significa Direct Sequence Spread Spectrum, ou espectro de distribuição de sequência direta. É um método que dá resistência à interferência de outros canais, é essencial no ambiente industrial, e eu acho que é o grande tchan desse padrão. Outro padrão desenvolvido para a indústria é o Wireless HART, que também usa o DSSS. Mas por que eu escolhi o ISA e não esse Wireless HART? Porque o ISA, conta com a ajuda do 6LoWPAN, consegue incorporar IPv6 no seu protocolo de rede. O padrão 802.15.4 suporta pacotes de 127 bytes, e o IPv6 requer, no mínimo, pacotes de 1.280 bytes, então é quase 10 vezes maior. Mas o 6LoWPAN faz a compressão e decompressão dos cabeçalhos IPv6 e permite que a rede 802.15.4 use esses pacotes juntamente com todas as vantagens que o IPv6 traz para diversos fatores, roteamento, DHCP, o que for. A rede de sensores tem um alcance relativamente baixo, mas é o suficiente porque as estações onde ocorre o corte dos lingotes são relativamente próximas. Os sensores de rede podem ser de roteamento, que além de coletar as imagens, eles também recebem imagens de outros nodos e passam elas adiante. E sensores de I/O, ou de input-output, que só coletam e passam a imagem adiante. Essas imagens são passadas para um roteador de backbone. Cada subrede vai ter um roteador de backbone, e esses roteadores são responsáveis por passar as imagens para um gateway. Esse gateway fica na fronteira entre as camadas de rede de sensores e a camada de edge fog. E na camada de edge fog tem a rede neural, que vai processar essas imagens, vai achar os defeitos, determinar quais wafers podem seguir adiante e quais devem ser jogados fora. E aí pode ter algum atuador que vai passar esses wafers defeituosos para uma segunda esteira que não vai seguir para o polimento. E aí já garante que nenhum wafer defeituoso vai seguir adiante na linha de produção. Por último, as imagens e os diagnósticos são jogados na nuvem e, a partir disso, um analista humano pode fazer decisões sobre alterações de parâmetros no método do Torhowsky e montar também estatísticas para apresentar para o chefe, por exemplo, o que for necessário. Essa imagem aqui, eu fiz ela basicamente representa tudo que eu falei. Nós temos redes de sensores sem fio, conta tanto com dispositivos de I/O quanto dispositivos de roteamento. Vale ressaltar também que tem rotas de backup. Então, por exemplo, digamos que esse sensor aqui quer enviar dados para o roteador de backbone, mas esse sensor aqui está com defeito. Então, ele vai enviar também por essa rota aqui pontilhada, que vai chegar no roteador de backbone. E vale ressaltar que essas rotas, apesar de serem de backup, são sempre utilizadas também, porque como é pacote UDP, não tem ACK, a gente não sabe se realmente foi recebido, se foi enviado com sucesso, então tem essa certa redundância para garantir que os dados vão ser recebidos. Então, depois que chega no backbone router, vai para um gateway, o gateway manda para o processador de dados, onde está a rede neural implementada, e também tem um controlador de sistema que eu adicionei aqui. Esse controlador de sistema, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber os dados e ele vai determinar, por exemplo, naquele caso de esse nodo aqui não está funcionando, ter falhado. Esse nodo aqui não enviou nenhuma imagem. Ele vai botar um flag ali e alguém vai lá na linha de produção, vai ver, está funcionando esse nodo,
tem alguma coisa obstruindo a comunicação, o que está faltando, o que está dando de errado, e vai consertar, substituir o nodo, vai fazer o que for necessário para restaurar o estado normal da rede, digamos. Depois, esses diagnósticos, tanto dos defeitos quanto dos nodos funcionando ou não, vai para a nuvem, e daí o analista vai lá, vai fazer estatísticas, vai tomar as decisões e, enfim. Mas, tipicamente não. Essa é a minha proposta, acho que eu estou desse lado aqui. Esse é o meu grande resultado. E agora eu já posso ir para as considerações finais. Primeiro, o resultado esperado, claro, é ter um processo de detecção de defeitos mais confiável, mais eficiente, menos custoso. Claro que tem que ter investimento nos sensores, no desenvolvimento da rede neural, nos dispositivos roteadores, nos controladores, na nuvem, mas a longo prazo o que se espera é que todos esses investimentos valham a pena. Como estudos futuros, eu não tive muita ideia, mas pensei que, de repente, um padrão 802.11ax ou AD entre os sensores, por ter uma taxa de transmissão maior, a gente conseguiria mandar mais dados em menos tempo ou imagens de melhor qualidade, pode melhorar ainda mais a confiabilidade do sistema, a eficiência, a rapidez do sistema. E uma coisa que eu também não coloquei aqui, a gente poderia utilizar também a replicação dos dados adaptativa daquele artigo que a senhora deu para nós sobre gateways de backup. Também é uma ideia para melhorar a confiabilidade do sistema também. Essas são as minhas principais referências. Todas elas eu mencionei nos trabalhos relacionados. No documento escrito tem mais algumas. Aqui eu tenho 7, mas no documento tem umas 30. E é isso. Caso tenha alguma pergunta, alguma observação, estou à disposição. Em primeiro lugar, parabéns, Milena, está muito bom. Obrigada. Bom, assim, tá excelente. Acho que tu conseguiu, né, entender ali o que era o objetivo desse trabalho, porque, afinal de contas, o ideal é que a gente conseguisse implementar alguma coisa que a gente tivesse no laboratório, conseguisse fazer testes, conseguisse fazer um monte de coisa que a gente não consegue fazer na distância. Mas, assim, só o fato de tu investigar uma área que a gente acabou não discutindo aqui na disciplina, mas que é uma área de aplicação importante, que tem muito a ser feito, muito a ser pesquisado, já é, assim, super parabéns, né? Quando tu fala ali da arquitetura, tem aquelas camadas, aquilo ali é uma coisa importante da gente pensar, se tu quiser voltar a figurinha ali das camadas, porque, assim, a IoT é tudo novo. Então, assim, não tem nada definido, não existe um padrão fixo. Então, assim, a maioria dos autores que trabalham que apresentam conceitos, fundamentos de IoT, eles chegam a esse contexto aí, de que precisa pelo menos 3 camadas. Alguns outros autores colocam 4 camadas, mas não existe um consenso. Então, o mínimo são 3 camadas, que é a camada de coleta dos dados e aquisição dos sinais, que é aquela ali mais baixo nível. Uma camada onde tu tem que jogar essas informações, porque assim, ó, não dá para pegar todas essas informações e jogar lá no último nível. Imagina a rede coletando dados brutos e botando isso na internet. Quanto que vai gerar de tráfego, o quanto vai gerar de latência, o quanto vai gerar de problemas, além daqueles que já citei. Então, assim, mesmo sendo poucos dados, a quantidade de objetos é grande. Então, assim, imagina tu coletando dados brutos de qualquer aplicação a cada, sei lá, 10 segundos e jogando isso tudo numa nuvem. Haja nuvem para armazenar tantos dados, né? Então, a ideia deles é que tenha essa camada de edge ou fog, e eu tinha colocado aqueles artigos falando justamente da edge, para vocês entenderem o que significa isso, é um pré-processamento ou uma camada onde vocês conseguem cuidar do processamento de forma local. Então, aquilo ali é local.
Do nível para cima de nuvem, já entrou o nível de distribuição, quer dizer, eu já vou jogar isso numa rede maior. Mas localmente, eu consigo processar esses dados brutos e começar a dar um significado para eles. E só vou jogar para outra camada os dados que já foram processados, ou seja, eu não vou mandar dados brutos para a rede final. Eu vou fazer um tratamento ou posso colocar alguma parte de inteligência artificial justamente ali, nesse pré-processamento, de forma que eu só mando para a distribuição já o dado processado. Tá? Então, isso também é uma coisa importante para quem quer criar aplicações para IoT, ter ideia de que tem que ter no mínimo isso. Né? Você não pode coletar os dados e sair jogando no ponto final, porque não vai dar certo. Porque a ideia de ter dados e monitoração é justamente vocês auxiliarem na tomada de decisão dos usuários finais. Se vocês não fazem esse pré-processamento, só jogam dados para os usuários finais, vocês não estão resolvendo o problema de ninguém. Vocês talvez estejam criando um outro problema, que a pessoa não vai entender nada do que está sendo colocado ali. Então, a forma de apresentação desses dados também tem que ser cuidada. Como é que vocês auxiliam na tomada de decisão de quem precisa saber dessas informações, seja na área da saúde, seja na área da agricultura ou na área industrial ou automotiva, que seja. E outro ponto é que tu falou sobre o 6LowPAN. O 6LowPAN ele usa a camada física I30802.15.4, né? Ele só funciona com o I30802.15.4. A vantagem dele é que ele tem endereçamento IPv6 e que ele consegue fazer a integração com os protocolos da internet, né? Então, isso é a grande vantagem, porque que o 6LowPAN está sendo o queridinho aí, tanto da indústria quanto de outras áreas que precisem de um volume grande de objetos, né? Porque o I30802.15.4 consegue agregar um monte de objeto, e aí, mesmo sendo uma distância curta, mesmo sendo uma taxa de dados pequena, ele tem toda essa vantagem de agregar com o IP. E aí, quando tu fala ali do roteamento, existe um protocolo de roteamento que é o RPL, que ele é meio que automático. Eles usam o sistema operacional da Contic. Naquele capítulo ali de internet das coisas que eu deixei para vocês, fala de Koji e Contic, que são os simuladores para usar. Então, por exemplo, se tu fosse desenvolver essa tua aplicação aí e quisesse fazer uma simulação para o TCC, por exemplo, usa Koji e Contic, que ele já vem com os pacotes para o 6LowPAN e para o IPv6 e para o RPL, e aí tem o COAP, que é um outro protocolo que usa também daí para a parte da aplicação final ali, daí tem COAP e MQTT para transferir lá para cloud. Então, tu consegue simular essas 3 camadas aí usando aquele protocolo de simulação, aquele simulador que tem ali, tá? E dia 23 tem a apresentação do TCC do meu aluno Felipe, e ele trabalhou justamente com esse simulador, com o 6LowPAN e com o RPL, pensando em aplicações para a área de saúde. Então, se tu quiser, depois eu te mando o link da apresentação dele, para ti, se tu for te interessar por fazer esse simulador aí, daí tu já pede depois umas dicas para ele de como é que tu... Ele tomou bastante laço de botar esse simulador no ar, mas realmente ele conseguiu entender um pouquinho do funcionamento. O COAP ele não conseguiu botar no ar, mas tem ali uns caminhos já para ajudar vocês que forem trabalhar com isso. A minha dúvida só, Milena, é com relação à coleta de dados. Tu falou que eles vão mandar fotos? Sim, eles vão mandar imagens. Como são sensores de visão, eles são combinados com microscópios, né? Porque no documento eu citei alguns artigos que detalham alguns métodos de detecção de defeitos em wafers. Tem vários microscópios, a maioria de varredura, mas todos eles geram uma imagem, né, com um zoom absurdo, e eles conseguem detectar, baseado nessas imagens, o olho humano consegue detectar baseado nessas imagens.
Mas, claro, né, não é 100% confiável, porque às vezes os defeitos são em nível atômico, muito difícil de ver, e uma rede neural convolucional bem treinada conseguiria. Sim. Então, seria... Principalmente é só a imagem. Só a imagem. A minha única preocupação era o tamanho dessas imagens. Que eu acho que talvez seja o único ponto, assim, em questão de transmissão, tá? Que talvez tivesse que investigar bem para não ficar aresta e alguém fosse questionar, porque daí tu tem que ver a taxa de transmissão do... Porque as imagens têm que ser de boa qualidade, né, realmente. Exato. E a imagem de boa qualidade, mesmo que seja microscópica, quanto que é o volume de dados disso, né? Acho que a frequência é tranquilo, porque tu não vai produzir, tu vai tirar uma foto e vai transmitir. Tu não vai, tipo, produzir a cada milissegundo uma imagem. Então, acho que a frequência é tranquilo, mas o tamanho da imagem, né? Dá uma olhadinha. Porque também, se for uma imagem que tu puder fragmentar, e aí talvez tivesse que propor um fragmentador de pacotes ali para transmitir, para ver como é que elas passam por essa rede, né? Teria que propor em cada sensor uma camadinha de tratamento dessa imagem, que daí tu compacta ela no que tu recebe no gateway e tu descompacta ela, e aí entrega para a rede neural descompactada, alguma coisa assim, né? Mas aí tu já bota para o pessoal que tu está ciente de que isso tem que ser feito, porque assim, toda a rede tem limite de transmissão, né? E aí a gente às vezes só tem que cuidar esses pontos. Mas no mais, super parabéns, gostei. Se quiser depois... Olha, se tu quiser, Milena, a gente pode propor esse simulador aí para o pessoal de redes do semestre que vem, né? A gente faz eles implementarem no Koji Contic como trabalho de disciplina. Aí tu já tem uma mão de obra para te ajudar aí nas tuas pesquisas com relação a essa parte de indústria. E bota um para simular com IPv6, bota outro para simular com outro tipo de rede e faz umas avaliações no final. Tá certo? Mas, mais uma vez, parabéns. Pode parar de compartilhar. Gente, alguém tem pergunta, consideração? Parabéns para o colega, pelo menos. A minha consideração... Sai nada desse corpo. A minha consideração é parabéns também. E não sei mais se eu quero apresentar. Vou levar tomate. Peraí que eu vou separar os tomatinhos aqui. Nossa, mano, parabéns mesmo. Muito, muito bom. A Milena, ela é muito dedicada. Parabéns também. Não precisa ter vergonha para apresentar. Aqui todo mundo tá tranquilo. Obrigada. Tá todo mundo aprendendo, né, Ramon? Exatamente. Mas aí, quando a gente vê assim que os coleguinhas fazem um trabalho bom, a gente tem vontade de fazer um trabalho tão bom quanto, porque condições todos vocês têm. Então, é só uma questão de dedicação. Carlos Eduardo, sua vez. Sem vergonha de ser feliz. Obrigada, Milena. Compartilha. Espera aí. Deixa eu trocar de tela só. Só vai ficar muito grande. Enquanto isso, Milena, tu vai fazer trabalho de conclusão com isso? Não sei. Eu não... Da conclusão ainda não. Não sei, né? De repente, se for aí... Eu estava pensando em buscar um tema de TCC num estágio que eu estou tentando pegar agora. Eu, inclusive, tenho entrevista essa quinta. Mas, não sei, né? Pode ser também. Eu acho que já está bem mais encaminhado do que qualquer coisa que eu começaria do zero, né? Posso dar uma pensada nisso. Depois a gente conversa. Ou qualquer coisa... Quinta e sexta, para mim, são os dias mais tranquilos. Depois da tua entrevista, de repente, na sexta, a gente conversa. E aí tu vê, se tu quiser te matricular depois do TCC. Estou recrutando alunos de TC1 para o próximo semestre. Eu estou sem nenhum. Ok, eu entro em contato com a senhora depois, então. Aí a gente conversa sexta-feira. Ou de outros temas que tu queira também. Deu, Carlos Eduardo? Deu.
Então, passo a palavra para o senhor. Então, o meu trabalho é sobre tecnologias do tipo WBAN, né, corporal, redes corporais, para acompanhamento diário de pacientes com Parkinson. É uma aplicação que já tem algumas coisas, inclusive tem um projeto do Blue Sky da Pfizer com a IBM, e tem um outro projeto também de algumas universidades da Europa, né? Enfim, spoiler, é uma coisa que já existe, mas que pode ser aprimorada, né? Então, a introdução, com o aumento da expectativa de vida, né? Foi lançado um boletim pela ONU em 2019, em que pela primeira vez, em 2018, o número de pessoas com acima de 65 anos superou o número de pessoas com menos de 5 anos. Então, há um grande aumento da expectativa de vida, né? E nos últimos anos também, nos últimos 40, 50 anos, né, a expectativa de vida foi de 65, 70 anos para 90 ou mais. Então, com esse aumento da expectativa de vida, há uma maior probabilidade de doenças neurodegenerativas serem desenvolvidas. 1 a cada 100 idosos, ou seja, 1% dos idosos acima de 65 anos, desenvolve doença de Parkinson, né, que é uma doença crônica e neurodegenerativa. O acompanhamento contínuo e o tratamento, eles são importantes, né, para o retardo da progressão da doença, porque eles possibilitam um tratamento mais assertivo para a doença, né? Tradicionalmente, o paciente iria no consultório algumas vezes no ano e faria lá alguns testes, os testes de rotina, né? Esses testes, por sua vez, né, sofreriam influência de o paciente estar num ambiente diferente, né, e seria pouca coleta também de dados, né, algumas vezes no ano. Então, mais de 25% das vezes dos tratamentos, eles não são assertivos, né? Tem algum equívoco no tratamento que é passado para o paciente e, consequentemente, prejudica, né, e não retarda necessariamente a progressão da doença, né? Que é uma doença crônica, não tem cura, mas pode ser retardada a progressão dela. Então, a proposta, né, já existe, mas pode ser cada vez mais aprimorada, inclusive levar para os sistemas de saúde pública, né, aqui no Brasil, pelo menos. Nos outros lugares, geralmente não tem. Mas é uma rede WBAN para o monitoramento contínuo. Para fazer esse monitoramento que é feito algumas vezes no ano, no consultório, né, então ele seria feito com uma rede corporal, né, seria com alguns sensores, iria ser feita essa análise contínua. Então, as problemáticas, o que eu vou abordar aqui são as problemáticas envolvidas na criação de uma rede corporal, uma Wireless Body Area Network, protocolos de comunicação recomendados para uma WBAN e que pode ser pensado em implementar esses protocolos, né, além das aplicações que já existem, a gente pensa, esse protocolo aqui também é recomendado para uma WBAN, então, né, eu poderia utilizar ele também. E produtos existentes no mercado, né, que eu já dei o spoiler lá no começo da aplicação, específicos para o monitoramento da doença de Parkinson. Então, as problemáticas da rede corporal, né, de acordo com Ferreira, as principais questões envolvidas quando a gente vai criar uma rede corporal são os impactos que esses dispositivos talvez causem no corpo humano, né? A gente está lidando com pessoas, então tem que ter uma atenção, né? A tecnologia que se usa, a frequência, o tipo de comunicação que há entre esses dispositivos, né? E tem que ter um estudo para que não haja impacto na saúde da pessoa que vai portar esses dispositivos, né? É uma coisa importante. O tempo de vida da bateria do dispositivo, né? A ideia é possibilitar com esses dispositivos de rede corporal, esse diagnóstico contínuo,
que o paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida, em que ele não fique preso em uma cama com sensores ligados a ele e fique preso ali por dias fazendo um monitoramento, né? Mas então não vai adiantar de muita coisa se a bateria do dispositivo ela não for eficiente para durar um bom tempo, né, para não ter que estar sempre carregando, porque senão o paciente, enfim, ele ou não vai estar medindo o que tem que medir, ou ele vai ficar preso do mesmo jeito, né? O corpo humano e a propagação do sinal, como a gente já viu em alguma aula, né, que a professora falava dos barris de água que estavam sentados na sala e de quanto isso influencia na propagação da rede sem fio, né? É importante lembrar que 70% do corpo humano é composto de água, então quando a gente vai montar uma rede corporal e montar um protocolo de comunicação para essa rede, esse fator ele tem que ser considerado. E as WBANs, elas geralmente são implementadas na ISM, que é Industrial, Scientific and Medical, né? Em que são redes que transmitem a 2.4 GHz de frequência, né? Essa frequência é bastante utilizada, inclusive a gente usa geralmente nos roteadores de casa. Então, uma problemática que também deve ser considerada é a interferência, as colisões, os ruídos, né, que a utilização corrente do canal ela pode causar. A professora até você, Jandê. Então, e, né, com esse fator da bateria do dispositivo, né, que eu já comentei, né, de não deixar o paciente preso também, né, não trocar 6 por meia dúzia, a gente deve implementar nesses protocolos de redes corporais mecanismos de economia de energia, né, para o prolongamento da bateria, e também uma outra questão envolvida é o aquecimento do tecido humano, que eu já comentei lá no check-in, né, que deve ser utilizado um protocolo de comunicação, uma tecnologia que não exija muita energia, justamente porque utilizando muita energia, uma alta potência, pode aquecer o dispositivo, aquecer o tecido humano, né? Aquecer a pele, no caso. Então, aqui a gente tem alguns protocolos para WBAN, que eu peguei de um artigo, né? Daí que a gente tem as tecnologias de rede sem fio, o Zigbee. Esse protocolo aqui que muda para o da Milena, acho que pelo último número aqui, o dela era 4, esse aqui é 6, né? Mas é uma tecnologia bastante recente uma tecnologia sem fio bastante recente para redes corporais sem fio, né? Daí tem o Bluetooth, né? Que geralmente quando faz uma aplicação de rede corporal utiliza-se o Bluetooth Low Energy, né? Justamente por causa do aquecimento do tecido humano e aqueles fatores que eu já citei. Tem acoplamento capacitivo, que eu vou detalhar um pouquinho mais nos próximos slides, acoplamento ressonante, tecnologias sem fio ópticas, né, geralmente no infravermelho, tecnologias ultrassônicas, né, geralmente sons que são em frequências não audíveis, e também acoplamento galvânico. Essas duas tecnologias aqui, elas são bem parecidas, acoplamento galvânico e acoplamento capacitivo. Então, acoplamento capacitivo, né, envolve dois circuitos elétricos que compartilham o mesmo campo elétrico e causam fluxo de energia de um circuito para outro. Então, com esse fluxo de energia é que eles fazem a comunicação entre si. E o acoplamento galvânico, existem dois eletrodos, a gente pode ver aqui nesse bracinho aqui, ó, tem esses dois eletrodos, tem eletrodos internos e os eletrodos externos, né? Uma tensão aplicada entre esses dois eletrodos, claro, uma tensão consideravelmente baixa, né? Senão vai eletrocutar o paciente também. E o fluxo de corrente alternada passa através do corpo para ser medido. Então, a partir desse fluxo de corrente é que é transmitido o sinal, no caso. E as tecnologias RF, correntes elétricas que oscilam na mesma frequência, faltou um acentozinho aqui. A faixa de frequência, geralmente, para as tecnologias de radiofrequência, né? 3 kHz a 300 GHz. Uma tecnologia bastante utilizada em lojas, quando a gente vai comprar as roupas lá e sair, né? Se você
saiu sem pagar, a loja vai apitar, e também é utilizada em pedágios, essa tecnologia de RF. E ela é utilizada em algumas aplicações de redes corporais também. E aqui tem o Zigbee, né? Aquele que eu falei que é o preferido e que a professora não gosta muito. Ele tem uma baixa transferência de dados, né? Um baixo consumo energético, né? E é justamente esse fator aqui que justifica o porquê que ele é utilizado em redes corporais. Existem 3 tipos de nós em uma rede desse tipo, né? O nó coordenador, o nó roteador e o nó dispositivo final. O nó coordenador, ele é também chamado de nó mestre, em que ele governa toda a rede, né? Ele faz aquela administração, que inclusive a professora já citou, que é uma das vantagens também de utilizar o Zigbee. Os roteadores que roteiam as informações enviadas pelos dispositivos finais, que são os sensores que coletam os dados do ambiente, no caso do corpo humano, né? Então, assim funciona uma rede Zigbee. Esse fator aqui é o que justifica de ele ser utilizado em redes corporais. Aqui eu tenho um comparativo entre o Bluetooth e o Zigbee, né, para a gente ver. O tempo de acesso à rede, ele é consideravelmente menor, onde aqui é 3 segundos, aqui é 30 milissegundos. A corrente de transmissão, enquanto é 40 mA, aqui é 30 mA, e quando está em stand-by, ou seja, em estado inativo, enquanto no Bluetooth 200 microamperes, no Zigbee 3 microamperes. Né? Então, dá para ver que aplicações com Zigbee, elas vão aquecer, vão utilizar bem menos energia, vão aquecer bem menos do que aplicações com Bluetooth. Aqui a gente tem a arquitetura das WBANs, né? Geralmente tem a camada intra-ban, né? E quando esses dados eles são externados, né? Tem outras camadas, então tem a camada interban, em onde tem outras WBANs, imagina um hospital em que tem várias pessoas que usam sensores, né? E aqui, onde vai para a central médica, né? Ou outras aplicações que vão receber esses dados, camada além-ban. Então, aqui, alguns sensores de exemplo que poderiam ser utilizados é a eletroencefalografia, né? É um sensor utilizado ali na região da cabeça, um sensor de postura utilizado nos ombros, É o sensor das ondas cerebrais, é o EEG. Isso, o EEG, o eletrocardiograma, ECG, um sensor de tremor nas mãos, né, no pulso, né? Um sensor de pressão nos pés para fazer uma análise do movimento do paciente, né? Essa aqui seria uma proposta. O que eu trouxe aqui, que é um de 2014, deixa eu ver se... aqui tem o projeto Blue Sky, que teria um videozinho, né? Eu ia mostrar, mas acabei gerando isso aqui para PDF para ficar mais fácil de apresentar. Mas o que é o projeto Blue Sky? Ele é um projeto que é uma parceria da Pfizer com a IBM. Infelizmente, não tem muitos detalhes desse projeto na internet, assim, quanto à comunicação de rede sem fio, quanto aos dispositivos que eles utilizaram, não tem detalhamentos dos protocolos que eles utilizaram, não encontrei. Eu encontrei mais... É porque isso é uma solução que vai ser vendida. Como é que eles vão te disponibilizar? Como é que eles fizeram? Isso já é um produto final, está quase no produto final. Daí tu vai lá e implementa o melhor. Como é que eles vão te dar toda a jogada do que foi feito? Tem essa questão financeira, né? Sigilo industrial, né, meu querido? O que eu encontrei foram um artigo sobre as técnicas de inteligência artificial que foram utilizadas nesse projeto. Então, eles não só têm os sensores corporais, como eles também instalam algumas câmeras pela casa. Essas câmeras é aplicado técnicas de machine learning nelas para analisar o movimento do paciente na casa, né? E também são utilizados sensores de fala para usar técnicas de machine learning também para analisar a fala do paciente e poder acoplar isso também no diagnóstico do paciente. E poder
gerar um diagnóstico mais assertivo. Então, esse seria o projeto Blue Sky. Por esse motivo que a gente falou aqui, né, não tem muita informação dos protocolos que eles utilizaram, das tecnologias, não tem muitos detalhamentos. E esse projeto Performa aqui, ele é um projeto que a referência ela é um pouquinho já antiga, que é de 2014, mas é um projeto de algumas universidades europeias, então tem um pouquinho mais de detalhamento, né, desse projeto. Ele foi utilizado em 3 hospitais europeus para uma análise de teste, pelo menos nesse artigo aqui que eu li, eu não achei coisas mais recentes, né, mas deve estar um pouco mais avançado. Hospitais na Espanha, na Grécia e na Itália, que nesse artigo aqui detalha que foi implantado. A rede é uma rede corporal ad hoc, em que todos os sinais eles são gravados em um cartão SD. Então, aqui, né, nesse dispositivo tem um cartão, um chipzinho ali, que vai armazenar esses dados. Ele não é como o da Pfizer e o da IBM, que vai enviar esses dados em tempo real para uma central. Ele vai armazenar esses dados no cartão SD, e depois de um período em que o paciente vai no consultório e esses dados são passados para o especialista. Ele utilizou a rede... Está um pouquinho cortado aqui, está um pouquinho embaixo. Mas ele utilizou a tecnologia Zigbee, né? Tem tecnologias, né, apesar de eu ter dito que é a preferida, né, tem aquela tecnologia que muda para da Milena por um número lá, que era o dela é 466, né? Mas que é uma tecnologia mais atual, né? Esse aqui é Zigbee, mas ele foi usado em 2014, e que talvez seria mais interessante de se utilizar para aplicações desse tipo. A 802.15.6, eu acredito. Então, aqui, no artigo, ele dá um detalhamento de como de que é cada sensor desse, né? Então, um conjunto de 4 acelerômetros triaxiais, né, nos braços, nas pernas, um sensor de cinto composto por um acelerômetro e um giroscópio, usado para registrar as acelerações do movimento corporal e a velocidade angular, né? Então, ele é mais assim para coletar dados a partir da análise de movimentos do paciente. Aqui são as referências que eu utilizei, né? O que eu indicaria hoje em dia para utilizar seria fazer uma tecnologia também que fosse feita por universidades e que fosse pública e acessível, utilizando um protocolo um pouco mais recente, que é o I3Z 802.15.6, né? Ele é bastante recomendado e é atual para tecnologias, para redes do tipo sem fio corporal, né? Então, é isso. Essa é a minha apresentação. Parabéns, Carlos Eduardo. Viu? Ó, nem doeu. Eu não estava bocejando, tá? É porque eu fui pegar o meu WBAN e aí deu uma rateada ali. Mas olha só, sensor, pulso, né? Esse é o que é a aquisição do sinal. Mas eu preciso o gateway dele, nesse caso, é o celular. Então, assim, o que acontece naquela rede ali que tu mostrou? Ela não transmite, ela fica armazenado o Gabriel está mostrando o sensor dele, o WBAN dele também. Ela fica no... todo mundo. Todo mundo com WBAN, viu? Aí, ele deixa o paciente usar aqueles sensores. Ai, meu Deus. E aqueles sensores vão coletar todos aqueles dados de movimento até ele voltar para o consultório. Isso é uma coisa boa, porque o paciente ele consegue ter a liberdade de fazer todos os seus movimentos. O que tu tá te matando de rir? A minha câmera tá uma festa. A tua câmera tá parecendo uma boate. Mas... E aí, hein, Cadu? A vantagem é essa, porque daí... Cadê o seu... Tá, meu sensor tá lá embaixo. E aí, olha só, ele tem a liberdade de coletar os dados a partir de, tipo, a pessoa fica
faz o dia a dia dela sem depender de câmera, sem depender de outros coletores. Isso é uma vantagem, porque tu consegue pegar liberdade de movimento, mas daí tu só consegue isso a partir de um SD ou a partir de um gateway. Ou a pessoa bota aqueles dispositivos ali, aí faz um Zigbee e ela tem que andar com o celular junto, porque daí o celular que vai coletar e jogar para a rede. Ele vai ser o gateway. Então, isso é uma possibilidade. Tá? Mas enquanto tu não tem, e ali tu botou a topologia do Zigbee, que tu precisa de roteador, tu precisa de um coordenador da rede, isso só no caso de eu ter uma rede de sensores que precise rotear e transferir esses pacotes para uma localização um pouquinho de maior distância. Então, por exemplo, se tu tiver uma rede de sensores integrada com a rede de sensores da casa da pessoa, aí tu precisa de todos aqueles elementos ali. Se é só o nó coletor e enviar para um gateway que seja o celular, e aí, no caso, o Zigbee não vai funcionar, tem que usar o BLE, porque o celular só tem BLE. Entendeu? Então, tudo isso vocês têm que pensar a nível de projeto. Não só a questão de qual tecnologia é a mais adequada, mas quais são os elementos que eu tenho para gateway hoje. Por exemplo, para corporal. Corporal, todo mundo está usando a mesma solução. Eu tenho aqui o que coleta os sinais usando o sensor aquele óptico. Como é que é o nome disso? Óptico-elétrico, não sei. Que é aqueles feixes de luz ali para visualizar os batimentos cardíacos. Aqueles verdinhos ali. E o sistema manda via Bluetooth e atualiza na aplicação. Então, os dados são armazenados lá em tempo real. Nesse caso, tem o armazenamento dos dados brutos, porque eu tenho todas as coletas de faixa de frequência, e se eu for dormir com o relógio, eu tenho toda a análise do meu sono, tudo isso armazenado lá na nuvem, né? Mas, assim, tem um aluno que uns anos atrás fez um trabalho aqui, o Emílio, não sei se vocês conhecem o Emílio. O Emílio fez o trabalho dele, eu acho que é para Parkinson, mas ele trabalhava com eletromiógrafo para medir as tensões musculares com relação ao avanço da progressão da doença. O Emílio, ano passado, foi fazer estágio no Canadá, inclusive. Agora que eu acho que ele está terminando, mas ele apresentou o TCC, depois ele foi fazer um estágio que ele é orientado pelo Berejuk. E já trabalhou com essa questão. Só que também eu acho que ele não se preocupou com a transmissão dos dados, porque dependendo do tipo de problema, tu não vai transmitir esses dados. Então, todos aquelas tipos de aquisição de sinal que tu colocou ali são formas de medir, né, diferentes dados para a monitoração de certas doenças. Então, por exemplo, eu hoje pesquiso como que a gente pode usar os biomarcadores, e aí biomarcadores são alterações fisiológicas, né? Batimento cardíaco, suor, o que eu consigo medir com o sensor? Para identificar estresse ocupacional, quer dizer, as pessoas que trabalham no hospital, se elas estão estressadas ou não em função da pandemia. Então, as psicólogas avaliam o estresse fazendo um questionário de quase 100 questões. É assim que é feita a avaliação do estresse. Não existe uma tecnologia para medir se a pessoa está estressada ou não. E aí nós temos um projeto lá no Rio Grande do Sul que é justamente desenvolver, fazer um levantamento de quais são esses elementos que se pode colocar num sensor, e aí um sensor desse tipo, né? Que a pessoa tem que usar o dia inteiro, que possa ajudar nesse diagnóstico e que essa pessoa receba orientação de recomendação para baixar isso. Tipo, tu tá ficando estressado, vai dar uma caminhada, vai meditar, vai, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Para tentar evitar que ela se torne uma pessoa com burnout, que daí burnout é o tipo... chegar no burnout, porque por questões do teu trabalho, tu não volta a fazer o teu trabalho.
te estressa de uma maneira absurda, que o fato de voltar a trabalhar te ocasiona, te dá problemas mentais, problemas fisiológicos, tu começa a sentir coisas em função do trabalho. Então, o que não se quer é chegar no nível de burnout. Então, esse estudo que a gente faz lá é para desenvolver isso. Só que como tem questões fisiológicas, questões do teu dia a dia, questões da tua alimentação, tudo está associado com esse. Agora tu está conseguindo fazer. Ai, gente, exato. O Cadu, tu tá muito louco. Eu ia só tocar de tela, tá? Enfim, pode parar de projetar, quem sabe? É. Ver se a tua câmera dá uma voltada. Não, tu continua. Ai, professora, Tá dando sempre, interferência de alguma coisa na tua câmera. sempre um desastre quando eu vou apresentar coisa. Ô, Cadu, só tu cuida para esse desastre não acontecer no dia do TCC, tá? Enquanto for trabalho de disciplina. Ai, tá meu bom? Deus. O TCC vocês já ficam nervosos ao normal. Imagina com a câmera fazendo isso. Ai, eu morro. Tá, gente? Mas, enfim, a ideia é, então, também ter essa... Por que eu falo... Por que eu acho que o Zigbee não é bom? Uma, porque o Sixlopan vai tomar o lugar dele. Rapidinho, ninguém mais vai querer fazer nada com o Zigbee, vou fazer tudo com o Sixlopan. Vai ver. Aquela aplicação ali era de 2014, né? Então, por isso então, mas é porque... Olha, vocês têm que entender como é que começou a evolução dessas redes. Primeiro, vocês vão pegar uns artigos de 2010, só tinha RFID, que é as etiquetas aquelas, que tem uma baixa transmissão, mas que hoje elas são ainda utilizadas. Por exemplo, no pedágio, aquela etiqueta que vai no carro é um RFID. Passa na... Só porque elas precisam? Elas precisam do coletor. Precisa passar naquela coisa branca que fica no alto ali do estacionamento, porque ele precisa coletar os dados. Placa do carro, quem é a pessoa responsável, para poder contabilizar e debitar o pagamento daquela passagem no pedágio. Ele vai sair do mercado? Possivelmente não. Ele serve para muita coisa? Possivelmente também não. É uma solução barata, mas que o uso é muito limitado. Por exemplo, colocar uma tarjeta dessas em cada produto para te poder fazer o controle de estoque. Tu não vai botar uma tecnologia cara para fazer controle de estoque. Não vai botar um Zigbee em cada produto. 500 conto de placa para botar em cada produto, para monitorar os produtos. Então, vocês têm essas alternativas que são essas etiquetas RFID. Depois veio Bluetooth, deu uma melhorada, e veio o I3E 802.15.4 e vários outros fabricantes. Tem o Mikase, que são mais conhecidos, é o Mikase e o Zigbee. O Zigbee é um consórcio, e eles desenvolveram uma arquitetura super robusta, colocaram segurança, colocaram roteamento, colocaram um monte de coisa nessa arquitetura. Ela é fechada, tu não consegue mexer nela. Por isso que eu digo que quando vocês usam o Zigbee, vocês esqueçam de querer mudar qualquer coisa no funcionamento, vocês não vão conseguir. Ela é muito fechada. Por isso que ela é segura. Então, tu tem a garantia da segurança. Ok, isso é legal. Mas tu não consegue a flexibilidade de transformar isso numa aplicação mais personalizada. Porque o roteamento é ele que vai fazer. Tipo, por exemplo, como a Milena colocou aquele exemplo dela lá, que um nodo não vai responder e ele vai tomar outro caminho, aquilo ali o RPL faz, que é um protocolo de roteamento. Mas, por exemplo, se ele tiver lá dentro, se fosse um Zigbee, o Zigbee vai se resolver aquilo ali. Quer dizer, tu nem vai ficar sabendo se o nodo tal não está ativo, porque ele já achou uma outra rota alternativa e ele já vai estar funcionando igual. Ele vai achar uma rota alternativa. Então, isso vai gastar energia, isso vai gastar bateria, mas tu não consegue, determinar o que tu quer que ele faça. Ele vai fazer por conta. Tá? E agora surgiu o Sixlopan, que é o queridinho da vez, porque ele tem endereçamento IPv6, e isso já é um grande indicativo de que ele é a tecnologia que vai ingressar e vai chegar com tudo,
nesse mercado que precisa de muitos dispositivos. Quando que tu vai usar 6LoWPAN? Quando tu tem muitos dispositivos. E mesmo assim, com o RPL, lá nas simulações que o meu aluno fez, ele tem uma sobrecarga ali de start da rede que é muito alta. Até ele configurar todos os nodos iniciais e reconhecer todo mundo que está na rede, ele faz um monte de transmissão, um monte de pacote, que tu não sabe o que está acontecendo ali. Tu só vê que tem um overhead de transmissão. Porque tem, sei lá, 1000 pacotes transmitidos para transmitir, sei lá, meia dúzia de mensagem. Então, esses overheads é que vocês têm que tomar cuidado. Porque quando tu vai botar na aplicação final, o que é essa sobrecarga? É só inicial, beleza. Depois que ele está estabilizado, ele não vai ficar transmitindo esse monte de coisa. Mas no início, para ele reconhecer a rede, ele vai fazer isso. E todos esses protocolos que funcionam de forma automática fazem isso. Então, todos eles têm esse overhead de transmissão. Então, são essas coisas, esses pequenos detalhes de uma tecnologia para outra, é que vocês têm que reconhecer. E quando vão montar um projeto, daqui para frente vocês vão ser engenheiros da computação, vocês vão ter que estar criando projeto para esse tipo de coisa que vai surgir. Vocês têm que saber discernir entre essas tecnologias. Saber qual é a mais aplicada, saber qual é a deficiência que uma tem. Por exemplo, falaram de LoRa e Sigfox. LoRa e Sigfox, tu não precisa te preocupar com a bateria. 10 anos a duração de uma bateria. 10 anos. Então, tu pode deixar o negócio funcionando, ele vai durar por 10 anos. Por quê? Porque são monitorações de longa distância que vocês não têm uma frequência muito grande de coleta de dados. E ele é um protocolo que ele guarda a bateria. Ele não fica o tempo todo mandando sinal para gastar bateria. Então, todos esses pontos vocês têm que observar. Claro que se tu vai botar um dispositivo que vai ficar monitorando uma residência, tu pode botar o dispositivo na tomada, e tu não precisa te preocupar com a bateria, vai estar ligado na tomada. Então, são todas essas questões. Quantas fontes de energia vocês têm para botar dentro do projeto? Quantas fontes de energia vocês têm que contar com bateria? No caso, quanto tempo que dura a bateria disso aqui? O trabalho que eu fiz com a Milena lá em Distribuídos envolvia isso também, a questão de energia, de rock em locais que não tem estrutura, não tem energia. Daí, por exemplo, o caso do Gabriel ali de barragens. Aquelas baterias. Professora, cortou, não sei que tu tem uma linha de transmissão ali. Oi. Quebrou durante alguns segundos. Cortou aí também. Cortou a conexão. Cortou na barragem. E aonde que vocês pararam? Assim, a senhora falou, no caso do Gabriel ali das barragens, parou. E daí essas baterias. Sim. Então, no caso do problema que o Gabriel pensou, em barragens. Onde que vão ficar esses sensores? Por exemplo, se eles vão ficar subterrâneos, se não tem linha de fonte de energia ali, essas baterias, elas com certeza elas vão ter uma vida útil bem menor. Só respondendo, senhora, tem que ter linha de energia porque já tem a linha de energia da lâmpada. É só dar uma puxada. Então, não tem problema. Não, tu não vai te preocupar com a bateria. Mas são essas questões que vocês têm que observar. No subterrâneo, lá em cima eu tenho que me preocupar com a bateria. Então, lá em cima, tu bota uma tecnologia que não tenha problema de bateria. Sim, LoRa. Provavelmente uma LoRa ou um Sigfox. Porque essas baterias duram. E aí tu não vai correr o risco da tua aplicação parar de funcionar porque ficou sem bateria. O ponto de falha dela pode ser a bateria. Então, são muitos fatores que vocês têm que considerar e, às vezes, demora uma solução para chegar no mercado justamente por um daqueles fatores que a Milena colocou na apresentação, no início da apresentação dela. Tu tem que ter muita segurança de que todo esse projeto que vocês pensaram vai funcionar para fazer uma implantação. Ou tem que fazer a implantação de pequenos protótipos. Tipo, pega e faz uma implantação numa parte da linha de produção, deixa testando lá um tempo, vê o que no experimental, porque uma coisa é a gente simular tudo fica lindo, maravilhoso, outra coisa é tu botar no experimental.
O experimental às vezes não vai funcionar. Então vocês têm que projetar as coisas e pensar que isso vai chegar no mercado depois de muitos e muitos testes para que realmente o investimento vale a pena, tá certo? Olha, falei até não poder mais. Gente querida, então, de minha parte era isso. Não sei se vocês têm mais alguma colocação, alguma dúvida. Já está na hora do almoço? Olha o Gabriel comendo descaradamente. Biscoito. Gabriela, são 10 horas da manhã. Bom, Cadu começou comendo banana, o Gabriel termina comendo biscoito. Eu tô morrendo de fome. Certo, Isso pelo porque menos estão eu assistindo tomei a café duas aula. vezes. Tomei era 5h30 e tomei às 8 e pouco. Tá muito quente em Catalão, Gabriel? Tá, 36 graus diário, tá horrível aqui. A senhora lembra exatamente a cidade? Aí Lembro. eu tô vivendo de ar-condicionado o dia inteiro. E dormindo no chão com a porta aberta, porque é o que dá. É sério, tá Espetáculo. muito quente. Eu fui a Catalão em 2006, 2007. Acho que 2007. Faz um tempinho já. Deve ter Mas, mudado bastante, porque naquela época já não tinha nada, tinha um hotel na cidade. não. Desde 2007 já tinha bastante hotel. Assim, não tinha hotel de 5 estrelas grande e tal, Não, mas... mas no mais decentinho para a gente ficar instalado, acho que era só um. Ah, Pelo sim. menos foi que o Não, aqui pessoal tem da faculdade falou. 130 mil habitantes, é até grande. Então cresceu. Tá o dobro de Araranguá já. Ah, ele cresceu bastante foi em 2000 pra frente. Que aí veio as montadoras aqui, aí passou de Eu 80 lembro mil que para tinha 130. já Mas assim, montador. infelizmente tá esquentando, né? Tá secando tudo. Eu lembro que em 2006, 2007 o Parnaíba, que era próximo, que é uma cidade próxima daqui, era bem caudaloso, gigantesco, Tu te infelizmente não. lembra que em 2007 tu tinha que idade, menino? Tava jogando bola no meio da rua, certo? Eu tinha 12 anos. Viu? Então... Nem tava preocupado com o Rio Parnaíba, não vem me contar. Ah, mas eu ia lá pra Três Ranchos, uai. Aí eu tô lembrando do Rio quando eu ia pra Três Ranchos, morrendo de medo de se afogar lá. Nossa Senhora. Lá era Gente grande. querida, Hoje tá isso daqui, infelizmente. mais alguma questão? Dúvidas? Mais alguma colocação? Não? Só uma Entendidos, colocação então, dia 15. interessante, foi só Oi. o Cadu terminar a apresentação, melhorou a câmera. Parou o showzinho. Eu acho que aquilo ali era um efeito especial da apresentação. Eu acho que foi uma coisa programada, Gabriel. Era para não levar tomate. É. Daí tem Olha um só. justificativo. Dia 15, então, vou liberar a prova até o dia 22. Me preocupa ter só 7 alunos aqui, eu não sei onde foram para o resto. Mas realmente vocês são os candidatos a finalizar a disciplina. Eu espero que continuem, não desistem agora. O Guarita e o Fuinha vão fazer sim. Eles estão ontem, cara até madrugada mas fazendo. eles me preocupam bastante porque eles não fizeram redes, inclusive tu. E aí eu fico bem preocupado com os alunos que estão fazendo redes sem fio, sem redes, justamente pela profundidade do tema. Vocês veem que a maturidade que a Milena tem é porque ela já está se encaminhando para o final do curso, é um pouco diferente dos coleguinhas, né? Mas... Que isso, professora? Eu também tô... Vou falar com ela. Mas tu também, Carlos. É que tu também tem uma certa maturidade. Tu responde, tu faz as atividades, tu te preocupa. O Jonathan, que está se formando, que era para estar mais preocupado, não está muito preocupado, porque ele está indo para a área dos negócios, né, Jonathan? Mas eu nem vou comentar. Está indo muito para a área do empresarial e está esquecendo um pouco da tecnologia. Mas é o que eu pretendo mais à frente. Eu pretendo ir nesse ramo de inovação mesmo. Eu sei, mas tu vê que a tecnologia, ela tipo, não faz inovação sem tecnologia, né? Então, vocês tomem bastante cuidado aí. Então, começou de novo tua câmera, é para mim terminar a aula. Gente, é sem check-out, eu vou dar presença para os que estavam aqui. Hein? Mais uma vez, parabéns, Milena, mais uma vez, Carlos Eduardo. Obrigado. Tá? Não fica triste, Carlos Eduardo, porque eu só elogiei a Milena, eu também estou te elogiando. Obrigado, eu fico com ciúmes, professor. Deixa eu aproveitar aqui. Alguém tem... Vocês viram que o professor Ricardo estava procurando bolsista para trabalhar com sensores? Eu vou ver se ele conseguiu preencher a vaga.
Apesar de que é bolsa do CNP, da bolsa PIBIC, né, R$ 400, não é muito, mas já ajuda aí para quem está precisando de uma Eu sei força. que eu e o Carlos já somos bolsistas PIBIC. Ele é do Alisson, eu sou do Martim, então nós não podemos. Vocês não podem, mas eu me lembro que Gabriel estava procurando. Gabriel. Acabou de Tu sair não de estava uma. querendo um estágio, tu disse que estava sem dinheiro, menino? Então, eu consegui o estágio. Inclusive, eu tenho até que conversar com a senhora sobre a apresentação. Não, mas é assim, ó, não vai ter. Acho que os outros não vão apresentar o T2, só entregar o trabalho escrito, tá? Não vai dar tempo de apresentar, a menos que vocês queiram apresentar para ter um feedback, para ver se está no rumo, porque a ideia é que essa hoje seja a última aula síncrona, né? Então, estou me despedindo de vocês. E entregar a prova concluída, depois entregar o T2 no dia 27, até o dia 27, aí só o escrito. E dia 29, para quem não conseguiu a média, fazer a REC. E aí a gente encerra a disciplina. Se tiverem alguma reclamação, alguma sugestão para esse próximo semestre, estou aceitando. Se não... eu tenho uma sugestão para esse semestre. Podia dar uma notinha extra para quem apresentou o T2, né? Eu também concordo. É que vocês já vão tirar 10, né? Os dois que apresentarem vão entregar. Tenho certeza que vão tirar 10. Considera na hora que estiver corrigindo a prova, assim, esse aqui apresentou. Tem esse errinho aqui, mas esse aqui apresentou o trabalho. É Carlos, verdade. E também tem outro detalhe, né? De repente, nas matérias futuras, assim, vou ficar com 9,5, de repente vou ficar com 5,5. Fala com a Ana Lúcia, professora, ela tem uma nota que o senhor pode me dar. Não, pode ser, mas eu não sei se eles vão topar. Eu, por mim, pode ser. Mas assim, Carlos e Milena, eu falei para a Milena antes de... A Milena chegou cedo, nós estávamos batendo papo. A prova teórica, quem fez todas as atividades vai fazer com mais tranquilidade, porque tem muitas questões que são as atividades que vocês já fizeram. Então, é só copiar e colar a resposta. Tipo, isso eu já respondi, copia lá e bota na resposta. Então, assim, a prova teórica, para quem faz as atividades durante o semestre, é super tranquilo e a tendência é tirar a nota máxima. Quem não fez nada durante o semestre, se perdeu, atrasou os conteúdos, tá correndo atrás, tá tentando assistir os vídeos, tentando ler os artigos e fazer resumo, vai ter que fazer naquela última semana. Porque, por exemplo, a questão de resumo dos artigos é uma questão da prova. Então, sobre o artigo tal, apresente o resumo. Se tu já fez o resumo, copia o resumo, cola lá. Você não tem o máximo para o tamanho da prova? Até tu pegou aí o resumo. Oi? Não tem o máximo para o tamanho da prova? Tipo, o meu resumo teve um que deu 1,5 páginas. Não, anexa o PDF, qualquer coisa, faz um zip, entrega o zip com o PDF. Só tem que estar assim, isso é com relação à questão 1, pode ser até numerar os arquivos. Não precisa ser um arquivo único, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade. Você pode fazer um PDF para cada resposta, por exemplo. Precisa ser só um PDF para a prova inteira, diferente do que tu fez lá em modelagem, que ficou muito bom. Mas pode entregar as questões, ou pode botar um roteirinho. Professora, a minha prova está organizada da seguinte forma: cada arquivo tem uma resposta, zipa e manda. É bem tranquilo, tá? Justamente porque eu sei que vocês fizeram em outras etapas, em outros momentos, e que vocês podem só agregar aquilo que foi feito ali. Certo? Então, queridos, um beijo. Eu espero todos aprovados no final da 16ª semana, daqui 2 semanas, e que realmente a gente possa se encontrar ou nas bancas de TC, ou nos TCCs, né, que seria, eu acho que a próxima vez que vocês vão... Detalhe, né, talvez eu vire a coordenadora de curso de vocês. Ia ser uma ótima opção. Eu não gostaria, mas nós estamos sem opções, sabe, Igor? Professor, então eu já vou falar contigo, que é alguns pré-requisitos para mim. O professor Fabrício está saindo, está abrindo as eleições e os coleguinhas ninguém quer ser. E eu tenho
Pode ir que a gente vota em ti, professora. Eu tenho a preocupação grande com a implementação desse currículo novo. Eu e o Fabrício que montamos esse currículo novo. Então, além de orientadora da EJEC, agora talvez eu seja a próxima coordenadora de curso, mas daí é só a partir de janeiro. A eleição acontece agora, o Fabrício fica até dezembro. De janeiro em diante. Nunca queria tantas férias. As férias vão ser muito bem-vindas em outubro. Mas talvez seja eu e o professor Jim Law, o meu vice-coordenador. Tá certo? Então tá, queridos. Me despeço. Professor, a minha câmera era uma festa, porque é a última aula. A câmera tá de novo. Tem uma justificativa. Tá aparecendo um inferninho. Tuts. Tá, a frequência dela tá com problema. Então tá, queridos. Uma boa semana para vocês, então. Bons estudos, bom final de semestre. E desejo que todos vocês mesmo sejam aprovados. Se empenhem para isso, falta pouco. Reta final agora. E, Milena, se quiser conversar comigo, me manda e-mail depois. Tchau. Abriu a câmera, né? Ó. Pego. Tchau, então. Tá gravado o beijinho, ó. Depois dizerem que ele não entrou na aula. Gente do céu. Beijo. Tchau pra vocês. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau. E a câmera do Cadu continua. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Helena. Tchau, Ramon. Tchau.